Glória a Deus, boa tarde, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Os irmãos estão me ouvindo? Agora estão, né? Amém. Amém. Se você ainda não sabia onde você poderia passar numa festa muito abençoada depois do culto, venha para o Réveillon com a gente. Vai ser muito poderoso e bonito, precioso, né? Divertido. Esse Réveillon, ele é para a igreja toda. Muitos irmãos, nós temos ambientes diferentes. É um lugar especial que nós nunca fizemos lá antes, porque é muito caro lá. Mas a irmã, dona do lugar, converteu aqui na videira, né? Ela está fazendo metade do preço para a gente ir para lá, porque realmente é um lugar top de Goiânia, irmão, um dos melhores. E vai ser muito bom. Ontem eu fiz um casamento, só um testemunho. E na hora, eu nem sabia, mas na hora lá de declarar os votos, o irmão falando para a noiva dele, ele estava falando, né, que ele conheceu ela numa festa da virada, né, no Réveillon 2015, e ontem eles se casaram 3 anos depois. E eu quero profetizar que muitos casamentos vão nascer ali nessa festa, em nome de Jesus. Então vai ser muita bênção. Custa apenas R$100 por pessoa, com um buffet completo, top. Então prepare-se. E você que é casado, nós vamos ter também um ambiente reservado, diferente. Tem um ambiente interno, externo. Então tanto os casados como os casais vão também ter o seu espaço lá. Muitos casais estão indo também. Então vai ser muito legal. Vai ser um ambiente especial lá, ok? Irmãos, eu quero também dizer para os irmãos, nós estamos planejando, e já está na verdade no ar, a gente está começando a organizar os trabalhos dos canais no YouTube, do pastor Aloísio e do meu canal também, que já está no ar, na verdade já tem 40 mil inscritos, e todas as semanas nós queremos passar, o meu já está sendo feito mais ou menos, né? Mas a gente quer aprimorar, e nós vamos também colocar o do pastor Aloísio para funcionar a todo vapor. O que acontece? Nós estamos trabalhando com vários irmãos que estão apoiando o projeto, porque toda semana a gente tem que pegar a palavra que vai ser postada, nós vamos partir ela em 4 partes, para ficar com 15 a 17 minutos cada uma, que é um tempo para quem gosta de ouvir. Às vezes não dá para ficar ouvindo 1 hora, ele ouve uma parte, depois ele ouve outra, né? E durante a semana ele ouve aquela palavra. Nós também vamos tirar das palavras o que nós chamamos dos minérios, aquele momento da palavra que, né, aquele ponto alto, e tira ali vários momentos de 3 minutos, 4 minutos. Também a gente vai editar a parte de perguntas e respostas. Então os canais, eles serão bem ecléticos. Eu mesmo quero começar a gravar a palavra do domingo em apenas 7, 8 minutos, um resumo para colocar no meu canal. Então tem muito trabalho que a gente vai fazer, não é só postar lá. E nós gostaríamos de saber se você quer participar conosco, não apenas ofertando, mas também a sua mão de obra. Talvez você é jovem e fala: pastor, eu sei fazer edição de vídeo. Não é nada demais. Nós precisamos de voluntários que saibam fazer edição de vídeo e que queiram participar. É pouco tempo da sua semana. Você pode fazer na sua casa. A gente vai falar o que a gente precisa, e você fala: eu posso ajudar dessa maneira. Então, se você quer participar, bate uma foto aí do telefone ou anota do pastor Rafael Almeida, esse celular, o WhatsApp, e manda para ele que você está disposto a ajudar na edição do canal do pastor Aloísio e do meu. É uma maneira, nós queremos fazer a palavra de Deus chegar em todos os lugares desse planeta, amém, irmãos? Quando eu divulguei essa novidade na conferência de pastores, só para os irmãos terem uma noção do que Deus está fazendo, um irmão que é irmão nosso de São Paulo, que vai ser enviado para o Líbano, abrir a videira no Líbano, aleluia, uma coisa incrível, né? Ninguém diz amém? Ele é descendente de libanês, e ele está voltando para o Líbano. A mulher dele fala libanês fluente,
E tem uma rede, lá não se pode pregar o evangelho assim, mas tem um canal de televisão que é ligado da missão, com a missão do irmão André, contrabandista de Bíblia. Quando já viram falar? Ele levava Bíblia contrabandeada para a Rússia, muito tremendo, tem um livro muito tremendo dele. E eles, então lá não pode pregar o evangelho. Se pregar na rua lá, né, dá problema, e muito menos tem um programa. Mas eles têm um satélite, e esse satélite é só para pregar o evangelho para o mundo árabe, né? E não tem jeito de ser bloqueado, porque lá qualquer outra coisa seria bloqueada. E eles ficaram sabendo do nosso projeto e nos ofereceram de graça para colocar as pregações no satélite deles para o mundo árabe, que hoje tem 22 milhões de pessoas que assistem, árabes que estão se convertendo ao evangelho. E agora eu só estou procurando um crente que fala árabe fluentemente. Então ele vai fazer a tradução simultânea das nossas pregações para o árabe, e nós vamos colocar no satélite. São coisas. Então, se você fala árabe fluente, também me procure o pastor, ou conhece às vezes um árabe crente, né? Nós vamos achar. Então nós queremos pregar o evangelho. Domingo passado, um casal tocado por Deus ofertou 10 mil reais para o projeto do canal no YouTube. Para os irmãos terem uma noção, com 10 mil nós fazemos a pregação chegar para 1.200.000 pessoas que não estão dormindo, estão com depressão, estão tentando se matar, e que pode transformar a vida de alguém. Então, se você quer participar, também você pode. As empresas podem participar. Às vezes você é empresário. Nós criamos os parceiros de Deus. Então, no meio dos vídeos, nós vamos colocar o comercial das empresas que querem apoiar a pregação do evangelho. Então existem várias cotas, vários valores. Isso é bom para a sua empresa, porque vai divulgar ela no meio dos irmãos, né, e daqueles que também não são crentes, mas estão ouvindo. E você vai estar investindo no reino de Deus. Mas qualquer valor é bem-vindo. Nós queremos impulsionar a palavra de Deus. Agora, se você trabalha nessa área ou sabe fazer edição de vídeo, quer nos ajudar, por favor, participe. A gente está montando esse grupo. Eu tenho certeza que vai ser muito poderoso. Amém, irmãos? Quantos dizem amém por isso? Creio que é um momento. Bem, alguém está perguntando aqui a respeito da semana da virada. Essa semana eu fiz essa pergunta. Eu acho, se alguém depois puder confirmar para mim na agenda, eu acho que será na sexta, no sábado e na segunda. A virada é segunda para terça, não é isso? Então, provavelmente os cultos da virada serão sexta, sábado, né? Aí tem o culto domingo, e o segunda é o culto da virada. Então a gente vai começar na sexta-feira e vai até segunda-feira à noite. Na semana da virada a gente vai ter culto de sexta até segunda, ok? Glória a Deus. Hoje nós não vamos entregar as nossas ofertas e dízimos agora. Nós vamos fazer isso no final da nossa reunião, ok? No final nós vamos orar pelas ofertas das primícias e vamos entregar também, porque Deus nos deu uma palavra para essa semana, que não é essa que está no boletim. Essa já estava pronta, mas no meio da semana o Espírito Santo nos deu uma direção para compartilharmos uma outra palavra. Essa palavra, ela deve estar no boletim da semana que vem, e aí semana que vem a gente prega que está no boletim dessa semana, se assim o Senhor nos permitir. Quantos dizem amém por isso? Eu sei que às vezes você acha ruim, mas não acha ruim. O Espírito Santo é livre. Nós programamos as coisas, mas eventualmente Ele quer fazer diferente. E nessa noite, olha para cá, não converse agora. Eu creio que o Espírito Santo trouxe você aqui e nos fez mudar a pregação, porque Ele tem uma promessa para você. Uma promessa para aquilo que vai acontecer no próximo ano. Algo muito bom Deus tem para a sua vida no ano que vem, no ano que está para começar. Nós temos falado para os irmãos, preste atenção. Eu não creio que essa palavra que eu vou pregar é para todas as pessoas aí fora. Eu creio que ela é para nós, como igreja.
Eu não estou falando que não é para outros, eu não sei para quantos são, mas eu sei que para você que está aqui hoje, ela é para você. O Espírito Santo trouxe você aqui hoje. Alguém pode dizer amém? E Ele quer falar com você. Por isso, porque caso contrário, para que Ele ia nos dar uma direção de mudar a pregação? Não é? Porque Ele realmente está querendo falar conosco nessa semana de uma maneira especial. E nós, como igreja, nessa conferência, nesse final de ano, nós cruzamos uma fronteira espiritual. E Deus nos colocou num outro lugar. E nesse lugar, esse é o lugar onde nós vamos ver as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida como nós não vimos antes. Ouça o que eu estou te falando. Coisas que talvez levariam 5 anos, você vai ver no ano que vem. Deus nos deu uma palavra que Ele vai fazer coisas muito rápidas no nosso meio. Ele vai responder coisas que não estavam sendo respondidas. Olha, irmãos, eu não sei se você percebe, mas é muito nítido quando caem demônios. Demônios, eles governam em muitos lugares no mundo. E a igreja, ela vai orando. E a Bíblia fala do princípio da taça de oração. E a oração, ela vai enchendo a taça. E quando a taça enche, quando chega o tanto de oração necessária, a Bíblia diz que anjos pegam essa oração e levam até o altar de Deus no céu, e enche com o fogo do altar junto com a oração dos santos e devolve para a terra como resposta das orações. Quando isso acontece, cadeias espirituais caem, demônios caem, potestades caem. É muito nítido que uma potestade que governava o Brasil caiu. O que aconteceu nas eleições é apenas sombra do espiritual. Você nunca viu a igreja orar pela nação brasileira como orou nos últimos anos. A igreja despertou, a igreja começou a orar, a igreja se levantou e a igreja decidiu em oração. Demônios de opressão, demônios que estavam planejando coisas para oprimir as crianças, para atacar as famílias, projetos até mesmo para impedir pastores de pregar o evangelho estavam na pauta. Muita corrupção, opressão, roubo, pensamentos esquerdistas contrários aos valores da palavra de Deus. Caiu um espírito, por isso aconteceu. Isso está apenas começando e há uma expectativa no coração das pessoas lá fora, mas tudo que está acontecendo lá fora é só sombra do que vai acontecer aqui dentro. Se a sombra pode melhorar a vida de pessoas e criar expectativas de esperança, você não faz ideia do que você vai experimentar, da realidade que está diante de nós. Nós estamos vendo, é lamentável as notícias que nós estamos vendo aqui de Abadiânia, né? Mais de 300 mulheres que já entraram na justiça. Alguém pode falar, deve ter muita gente que está se aproveitando. Provável, outras talvez seja verdadeiro, até a filha da pessoa está na justiça. Mas isso tudo são cadeias espirituais que estão caindo. Por quê? Porque demônios estavam ministrando e oprimindo pessoas há muitos anos. Nós não temos inimigos de carne e sangue, mas quando demônios caem, pessoas são libertas, pessoas são transformadas. Tudo por quê? Oração da igreja. E nós temos igreja nessa cidade. Eu estive lá pessoalmente quando o nosso pastor chegou lá, o primeiro, está no terceiro, para vocês terem uma ideia da luta. Agora parece que ele firmou. Mas quando acho que os 2 primeiros que chegaram lá, não estou mentindo, eu fui lá, irmãos. O pastor chegou, alugamos a casa, né? E Deus nos deu a graça. Nós ganhamos um terreno nessa cidade e construímos lá. A videira tem prédio próprio, porque Deus falou, chegou e não vai sair. Alguém pode dizer amém? E aí, não, foi lá em uma outra cidade. Os macumbeiros da cidade mandaram uma pessoa possessa na casa do pastor e mandou ele embora da cidade, porque senão iam fazer trabalho para matar ele. Nosso pastor, ele que me contou. E ele falou, não, maior é o que está comigo, não é? E nós temos prevalecido. Alguém pode dizer amém? Mas você vê, o mundo é uma afronta real do mundo espiritual, porque o diabo quer
roubar as pessoas, quer matar, quer destruir, quer oprimir, mas o Senhor tem levantado o seu povo nesses dias, amém? E você é amado, você faz parte dessa igreja, e o favor de Deus está diante de você. Todos nós enfrentamos desafios que parecem permanentes. Está dando microfonia. Todos nós enfrentamos desafios que parecem às vezes permanentes. Em alguns momentos, os nossos anseios, os nossos sonhos, parece que estão tão distantes, parece que não vão acontecer. E às vezes é fácil se sentir desencorajado, com o pensamento de que as coisas não vão se realizar para nós. Você está vendo realizar na vida de outro, você está vendo o outro experimentar a promessa, e você crê, mas de repente parece que com você não acontece, e isso te desanima. Talvez você está terminando o ano, e você esperou, você teve expectativa de coisas, e elas não aconteceram, e talvez houve um desânimo no seu coração. Mas o que nós não vemos muitas vezes é que Deus está trabalhando por trás das cortinas. Deus está trabalhando por trás dos bastidores a seu favor. Você não está vendo, parece que está tudo igual. Pelo contrário, o inimigo tenta te mostrar o pior. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, Deus te trouxe aqui, e eu quero profetizar: você será surpreendido pelo Senhor no próximo ano. Deus vai surpreender você, e eu vou te mostrar isso na palavra de Deus que Ele nos deu. Todas as circunstâncias às vezes parecem nos dizer que vai levar anos para uma promessa se cumprir. Vai levar anos para pagar uma dívida, para encontrar a pessoa certa. Mas nós temos crido e sentido no nosso coração que o Senhor vai nos surpreender. Vai acontecer na sua vida mais rápido do que parece. Não há nenhum sinal às vezes da sua bênção, mas do nada a resposta de Deus virá. Quando você menos imaginar, a resposta vai chegar. Você vai ver: meu Deus, como que isso aconteceu? Porque você está debaixo do favor. O favor está sendo derramado sobre a sua vida. O favor está enchendo as suas taças. Você está plantando, e você vai colher por causa da sua fé, dos atos de fé que você tem plantado. A Bíblia diz que quando eles entraram em Canaã, a terra da promessa, a terra do favor, onde tudo está pronto, sabe que Deus falou para eles? Que Deus ia dar a terra para eles de pouco a pouco, para que eles não tomassem a terra tudo de uma vez, tirasse todo mundo e ela ficava desabitada, e as feras do campo entrassem na terra, e aí eles teriam problema com as feras. Então de pouco a pouco ele ia tomando. Irmãos, Deus está nos dando. Às vezes você não percebe, porque parece que é de pouco a pouco, mas agora, uma vez que nós entramos, eu creio que há uma promessa também, que de repente, quando você menos esperar, você verá a mão do Senhor. Pode ser que você não veja nada mudando agora, você não viu ainda, você tem crido na graça, você tem crido no favor, mas você ainda não viu. Mas eu estou aqui para te dizer: permaneça firme na fé, pois a sua promessa está mais próxima do que você imagina de se cumprir. Eu quero te dar alguns exemplos na Bíblia que isso aconteceu. O primeiro exemplo é de uma mulher da cidade de Sunem, chamada Sunamita. Ela não é chamada, não é o nome dela. Sunamita são as pessoas que nascem em Sunem. Hoje em dia há muitas irmãs que chamam Sunamita, por causa desse nome na Bíblia, mas na verdade não é nome de uma pessoa, é a pessoa que nasce, não é? Assim como quem nasce em Goiânia é goianiense, quem nasce em Goiás é goiano,
quem nasce em Sunem é sunamita. Então puseram o nome da irmã goiana, a irmã goianiense. Mas essa mulher, é interessante a história dela. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Acompanha lá, por favor. Olha para você ver a história dela. Certo dia, passou Eliseu por Sunem. Deixa eu te falar uma coisa. Eliseu, ele é um tipo da graça. A raiz dele é a mesma de Jesus. Elias foi o profeta da lei, mas Eliseu, ele aponta para o profeta da graça. Por isso que ele operou sinais 2 vezes mais do que Elias. Muitas vezes mais, muito mais poderoso foi o ministério dele, porque esse é o ministério da graça. Ele é um tipo, né? E a Bíblia fala que Eliseu passava na casa dessa mulher, Sunem, nessa cidade, onde se achava uma mulher rica. Preste atenção, o que a Bíblia fala que essa mulher era? Rica, guarda isso, mulher rica, a qual a constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que ele passava por lá, ele entrava para comer pão de queijo, se fosse em Goiás, né? Ela disse ao seu marido: eu vejo que este passa sempre por nós, é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, um Wi-Fi. Fosse hoje, porque ninguém pode ficar sem Wi-Fi, né? Ela falou: vamos fazer um quarto para ele, não custa nada, nós somos ricos. Vamos fazer um quartinho de hóspede para o profeta, para que toda vez que ele passar, ele seja recebido. Era uma coisa simples para uma mulher rica, não custava nada para ela. Preste atenção. Aí ele fala: quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Esse dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Como que eu posso te abençoar? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. O que ela estava dizendo? Essa expressão, habito no meio do meu povo, ela estava respondendo para o profeta: não há nada que você possa fazer para mim. Eu moro aqui, eu sou rica, eu tenho acesso ao comandante, ao rei, eu tenho tudo, não há nada, você não precisa fazer nada, porque eu já estou aqui, né, e estou suprida. Isso na verdade é o que ela estava dizendo. Aí, vamos continuar a história. Aí ela respondeu: tá ok. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Perguntou para o servo dele. Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, ela é estéril, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, aleluia, e eu estou aqui para falar como um profeta na sua vida. Por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a sua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Aleluia. Veja, o que está acontecendo aqui? Aquela mulher sunamita, ela semeou na vida de um homem de Deus, ela semeou na obra de Deus. Ele era alguém que estava pregando o evangelho. Ela não sabia que ao fazer isso, ela não tinha pretensão de nada, ela nem pediu isso. Certamente isso estava no coração dela, por isso ela falou: não brinca com isso, porque certamente ela já tinha sofrido muito. Existem coisas que o dinheiro não pode comprar. Ela era uma mulher rica, mas o dinheiro não pode dar filho, não é? E a Bíblia fala que o profeta fala ao coração dela, e ela estava ali servindo, cuidando, ofertando na vida dele.
sem nem imaginar que aquela semeadura, ao semear na vida daquele homem de Deus, na obra de Deus, ela não sabia que na verdade estava semeando um filho. Mas foi isso que aconteceu. O quarto que aquela mulher construiu para o profeta, como uma oferta de amor, investimento na obra de Deus, mal ela sabia que seria o quarto do seu filho que iria nascer. Ela estava fazendo o quarto para o filho dela mesma. Ao semear ali, algo estava acontecendo. Aquele filho seria o quarto do filho que ela sonhou em ter. Você sabe, muitos irmãos têm ofertado e dizimado aqui na casa de Deus. Cada vez que você entrega a sua oferta, cada vez que você entrega o seu dízimo, nós temos feito uma obra grande. A videira hoje está em mais de 31 países do mundo. Nós temos igreja em todas as capitais do Brasil. Nós temos mais de 100 igrejas no estado de Goiás. Tudo isso está sendo feito porque irmãos acreditam na obra. É feito com dinheiro de dízimo e de oferta, de pessoas que estão dizendo: eu quero que esse evangelho chegue em todos os lugares. Eu acredito nessa obra, eu quero abençoar esta obra, e eu quero ofertar nessa obra. E a palavra tem se espalhado. São sementes. Você tem feito pela fé, com o coração alegre. Você nem imagina que Deus está vendo. Você está semeando e nem imagina que Deus está preparando para te surpreender. Deus estava olhando aquela mulher. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Você não pode dar nada para Deus que Deus não te devolva muito mais de volta. Ninguém jamais ganha de Deus no dar. Não é uma troca, é uma honra. Nós honramos a Deus e Deus nos honra. A Bíblia fala que Deus honra aqueles que o honram. Nada fica de graça quando nós fazemos de coração para Deus. Nada. Preste atenção. Às vezes você tem semeado muitas outras coisas, oração, seu tempo, sua casa. Você sabe, eu me converti numa célula, dentro de uma casa. E desde o dia que eu casei com a Marília, nunca ficou sem célula na minha casa. Eles fazem 27 anos, até hoje. Se você for lá na minha casa, toda sexta-feira tem célula. Não sou o líder. Meu filho é o anfitrião, o menorzinho. Mas muitas vezes eram duas, que era uma de criança, uma de adolescente. Sempre tivemos. A nossa casa sempre serviu a Deus. A minha casa, Deus sempre me abençoou na minha casa. O Senhor sempre nos retribui. Você serve a Deus e você oferta de várias maneiras. Aquela mulher estava ali daquele jeito. Aquela mulher, ela era rica. A Bíblia fala, ela não precisava de nada. Ela era amiga do rei, do capitão, do exército. Mas Deus queria dar para ela o que o dinheiro não podia comprar. Talvez você hoje, como aquela mulher, pensa também que nunca terá um filho. Talvez você pense que nunca vai realizar um sonho. Há irmãs ou irmãos que pensam que talvez nunca vão conseguir se casar, ou se livrar de uma dívida. Mas eu creio que o Senhor nos dá a mesma promessa hoje. Por esse tempo, daqui a 1 ano, você verá acontecendo coisas que você nunca imaginou que podia acontecer. Por esse tempo, daqui a 1 ano, você vai estar livre dessa doença. Por esse tempo, como diz a Bíblia, daqui a 1 ano, você estará noiva. Essa dívida estará paga. Daqui a 1 ano, a esse tempo, o seu marido, seu pai, sua mãe, seus irmãos estarão convertidos aqui do seu lado. Coisas que você não imaginava, ou que você achou que ia demorar demais, você vai ver acontecer, porque essa é a palavra que Deus tem nos dado. Daqui a 1 ano, o profeta falou para ele, por esse tempo, daqui a 1 ano, você verá. Nós estamos debaixo de um mover, irmãos. Qual mover, pastor? O mover
do Evangelho, da graça de Deus, o mover do favor imerecido de Deus na nossa vida. Os irmãos creem nisso? Diga amém. Se você está envolvido conosco, você faz parte desse corpo, essa é a verdade que nós temos visto, que é o mover de Deus atual. Então, se esse é o mover atual, esse é esse tempo que a Bíblia diz, por esse tempo. Qual tempo? O tempo do mover de Deus. Veja, Eliseu era o tempo do mover de Deus na casa daquela mulher. Você participa da casa de Deus hoje, e na casa que você participa está tendo um mover, e esse mover é o favor imerecido de Deus. É Deus dando tudo de uma maneira extravagante, exagerada, para quem não merece nada. Diga amém com mais convicção. É para você, boa nova. E eu estou te falando, aquele sonho que estava no seu coração, que talvez você desistiu, você não imagina, ou que você pensa que um dia talvez possa acontecer. Um dia talvez possa acontecer. Por esse tempo, daqui a um ano, Deus vai mostrar para você, e você vai estar surpreendido. Você não imaginava. Nós temos visto tantos testemunhos que tem acontecido na igreja, que é assustador. Eu creio nisso. Você pode dizer: pastor, você não conhece o tamanho do meu problema, você não conhece o tamanho da minha dívida, você está falando, mas é impossível. É verdade, eu não conheço o seu problema, mas eu digo que é suficiente conhecer o tamanho do nosso Deus. Tamanho do nosso Deus. Apenas um toque do seu favor é suficiente para mudar a história. Essa semana eu ouvi o testemunho de um homem de Deus, pastor. A filha dele sofreu um acidente de carro, e ela ficou totalmente, ela perdeu a memória. Ela não sabia quem ela era, não reconhecia ninguém, não lembrava de nada, nem o pai dela ela reconhecia, nada, absolutamente ninguém. E ele teve que então internar ela para um tratamento mental numa clínica, e ela não sabia nem quem era, nem ele, não adiantava nada. Ela ficou lá. Então a cada 60 dias ele ia visitar ela, e ele ficou revoltado com Deus. Revoltado com Deus. É claro que não foi Deus que fez aquilo é um ataque maligno, mas ele por um momento se revoltou, e ele não entendia aquilo. E ele falou que depois de 7 anos vegetando, a menina lá totalmente sabia de nada, lá na cama, lá no quarto, ele disse que ele foi para a visita revoltado com Deus, falando com Deus: Senhor, por que o Senhor fez isso? Deus não fez isso. Como é que o Senhor permite isso acontecer? O Senhor é um Deus amoroso, como é que o Senhor permite isso, aquela coisa toda? E Deus falou para ele: eu quero que você me louve. E ele falou: não vou fazer isso. Como que eu vou te louvar? Como é que o Senhor permite aquela coisa? E ele disse que foi chegando perto do hospital, da clínica, e de novo ele ouviu claramente: me louve. E ele ficou assim, constrangido. Na terceira vez que ele ouviu a voz, ele se quebrantou. Ele conta, e ele decidiu louvar. Senhor, eu não entendo, eu não vejo, já tem 7 anos, não sei porquê, mas eu creio que o Senhor é bom, que o seu favor está sobre a minha casa. Apesar da minha filha estar nessa situação, eu te agradeço, e eu te louvo pela sua bondade, pelo seu poder. Ele disse que ele acabou de exaltar o nome do Senhor, quando ele estava na porta do quarto da filha dele, que era a última porta, uma porta de ferro. Ele ouviu um grito dentro do quarto da menina: eu quero meu pai, cadê meu pai? A menina levantou da cama, saiu correndo, e ela mesma abriu a porta e pulou nos braços dele. Estava completamente liberta, restaurada. Foi um milagre extraordinário. Deus, um toque do favor de Deus muda tudo. Não é sábio perguntar para Deus como Ele vai resolver o seu problema. Não se preocupe: pastor, mas eu não vejo saída, eu não vejo um caminho. Olha para cá, meu querido, Deus cria caminhos. Ele é o caminho.
Ele traz da onde você não imagina. Ele abre portas que você não pode imaginar. É assustador, é chocante. Às vezes eu ouço algumas coisas que Deus está fazendo, eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Aquela mulher sunamita disse a Eliseu que aquela promessa era boa demais para ser verdade. Ela tinha uma pequena fé, mas Deus, mesmo assim, retribuiu a ela, apesar da sua fé pequena. A sua mente pode te dizer que todas as razões por que o milagre não vai acontecer, pode argumentar com você, mas se você voltar-se para o seu coração, você vai ouvir uma voz suave dizendo para você que esse será o seu tempo. Esse será o seu tempo, diga amém. Esse é o tempo que Deus tem para você. O milagre está a caminho. Não é porque você não vê um caminho que significa que Deus não tem um caminho para te abençoar. Ele tem. Qual que é a minha parte nisso? É apenas agir como aquela mulher sunamita, sermos generosos, agradecidos, ofertarmos de coração, semearmos. Quando você decide ser uma bênção, Deus vai garantir que você receba a sua própria bênção. E isso não é uma troca, é um princípio na palavra de Deus. Não é apenas uma prosperidade financeira. Deus pode dar o que o dinheiro não pode comprar. A mulher era rica, a mulher era influente, a mulher conhecia o rei, todas as pessoas importantes, mas não tinha filhos. Deus pode te dar a paz que vai te permitir dormir profundamente, sem depressão, sem ansiedade, sem pânico. Dinheiro não compra, remédio muitas vezes não resolve. Deus vai restaurar a sua saúde. Ele pode te dar conexões apropriadas, pessoas que Ele vai costurando e fazendo as conexões para você receber a bênção. Fique atento a isso. Talvez você ou alguém amado esteja doente, você vai ser curado por causa de uma semeadura pequena. Aquela mulher colheu o que nunca poderia obter de outra forma, senão pela mão divina. Uma pequena plantação que ela fez, uma pequena semeadura, ela não imaginava. Você tem semeado, não só dinheiro, mas você tem abençoado pessoas. Por isso você deve esperar. Deus está trazendo coisas tremendas para você. Ela recebeu a promessa, e a promessa foi essa: por esse tempo, daqui a um ano, você terá um filho. Você não estaria aqui ouvindo essa promessa se Deus não tivesse próximo a te dar uma grande bênção. Por isso eu creio que Ele te trouxe aqui hoje. Ele quer que o seu coração se encha de fé e de expectativa para aquilo que você vai receber. Eu não sei o que está no seu coração, mas Deus conhece o seu coração. A Bíblia fala que Deus tem pensamentos de paz a seu respeito, para te dar o fim que você deseja. Ele quer surpreender você, porque você é um filho amado. Deus não vai demorar toda uma vida para conceder o que está no seu coração. A sua bênção está mais próxima do que você imagina. Por esse tempo eu profetizo, daqui a um ano você ficará maravilhado com o que Deus fará na sua vida. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Nós vamos ouvir muitos testemunhos do que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Tem um irmão, agora, né, o pastor Rafael me contou, tem 15 dias, um milagre aconteceu na empresa dele. Ele estava quebrado, ele tem um lava-jato, ele ia fechar. Ele falou: Deus, não tem mais jeito, eu creio no seu favor, mas chegou no limite. Isso era na segunda. Ele falou: na sexta-feira eu vou fechar. Sabe o que aconteceu? O telefone dele começou a tocar. Eles oraram: nós cremos no favor, um milagre vai acontecer. Mas como? Estou cheio de dívida, é um lava-jato, o que eu posso fazer? Nada.
Mas amém, vamos crer. E ele disse que começou a tocar, tem 15 dias, aqui na nossa igreja. Começou a tocar o telefone dele, um número que ele não conhecia. E ele, com medo de ser cobrador, não atendia. Mas como a pessoa insistia, ele resolveu atender. Era o dono de uma grande locadora de carros de Goiânia, que tinha perdido uma concessão do estado, e falou para ele: não, me indicaram você, e eu preciso lavar os carros que voltaram, eu gostaria que você lavasse para mim. Ele falou: quantos carros são? 600. 600 carros. Tá lá, eu fui lá, eu vi os carros. Um monte de carro. E ele falou: e depois desses tem mais 300. E falou para ele: eu gostaria também que você montasse uma unidade do seu lava-jato dentro das locadoras para lavar todos os carros que aluga e volta, toda semana. Não conhece, não sabe nada, não tem influência, não é amigo do rei, nem do governador, nem sabe quem que indicou o nome dele. Não, eu sei como diz, da raiva, né? Você fala: não, pelo amor, que é isso, pastor? O cara não fez MBA, não é coach, não estava empoderado. Mas aquele que é o dono de todo o poder entregou a promessa, aleluia. Você vai ser surpreendido, meu irmão. Vai ser surpreendido. Abre o seu coração. Há coisas boas acontecendo entre nós. Deus está movendo. Nós vamos ver isso. Olha um outro exemplo, o exemplo de José. José, os irmãos sabem, ele teve um sonho que ele ia ser governador. Mas os irmãos dele falaram: você é um lunático, ficaram com ciúmes, jogaram ele num poço para ele morrer. Aí um ficou com dó, vendeu ele como escravo com a caravana. E aí um homem rico comprou ele. Ser comprado por um rico já é favor. Ser escravo é ruim, mas ser vendido para pobre é muito ruim. Mas ele foi vendido para um homem rico. Mas como ele era abençoado, tudo que ele fazia para o patrão dele prosperava. E o patrão percebeu e deu a ele uma posição grande na casa. Mas mais uma vez o diabo se levantou contra ele. E o que aconteceu? A mulher do patrão dele, a mulher do Potifar, engraçou com ele. E ele era homem de Deus, um jovem. Ele fugiu: não vou, eu sou fiel ao meu patrão. E não quis saber nada com a mulher. Aí o que aconteceu? Ela ficou inimiga dele. Olha, é muito ruim quando uma mulher é sua inimiga. E quando essa mulher é a mulher do seu patrão, aí você precisa de oração. E agora a mulher do patrão dele começou a perseguir e jogou ele na cadeia. Na verdade era para ele morrer, mas eu falo, porque naquela época escravos que tentariam alguma coisa contra a mulher do senhor morria. Mas é claro que o patrão dele, acho que Deus abriu os olhos dele e falou: sua mulher não é essa flor que se cheira. Ele não acreditou, por isso não matou José. E José foi parar na cadeia. E o sonho? E a promessa? Parece, como diz o outro, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Parecia que o sonho de José cada vez estava mais distante. Talvez seja parecido com o seu caso. Ou parecia que dava uma melhoradinha, bum, caía no buraco de novo. Meu Deus do céu, saí do poço, fui vendido para um homem rico, estava melhorando as coisas, piorou tudo de novo, agora estou na cadeia. Não. Veja, olha a situação dele. Mas Deus estava planejando coisas boas. Você acha que lá na cadeia, depois de tudo, se alguém chegasse para José e falasse: José, eis que te digo, servo meu, nesse tempo, daqui a 1 ano, serás governador do Egito, primeiro-ministro. Você acha que ele ia acreditar num negócio desse? Mas foi o que aconteceu. Eu sinto de Deus, irmãos. Há pessoas aqui que, se eu falar o que Deus vai fazer na sua vida daqui a 1 ano, você vai rir de mim. Mas você vai ficar chocado. Você vai ficar chocado.
Você vai me contar. Você vai lembrar desse dia. Eu sinto isso no meu espírito, eu sinto fé no meu coração nessa noite. Deus vai surpreender pessoas aqui que você vai falar: meu Deus, como que pode um negócio desse? Deus olha alguém na rua e vê ele no trono. Deus estava vendo José na cadeia, mas aquele homem dali 1 ano seria o primeiro ministro do Egito, e tudo estaria na mão dele. Quem podia imaginar? Só Deus pode fazer coisas incríveis, incríveis, que nós não imaginamos. A Bíblia fala que Deus zomba dos seus inimigos. Como que ele poderia imaginar? Talvez hoje você seja como ele. Não há meios de pensar que sua situação pode mudar, mas se você atentar para o seu coração, você vai sentir que a cadeia não é o seu destino. Deus tem coisas maiores para você. A situação que você está passando hoje de sofrimento não é a vontade de Deus para a sua vida. Deus vai mudar a sua sorte, e você vai ficar como quem sonha. A sua boca vai se encher de riso, e sobre você vão dizer: grandes coisas o Senhor fez pelo fulano. Só pode ser Deus, só pode ser Deus. Tem coisas que é melhor a gente não contar, né? Mas eu já vi coisas incríveis acontecer aqui. Sobre casamento, então, nem se fala. Meu Deus do céu. Tem uns irmãos e umas irmãs que você fala: como que o fulano interessou na ciclano? Não pode. Tem uns irmãos que a gente brinca, né? Que ele conquistou a moça porque ele fez uma oração 3 vezes, e a oração era só uma. Qual que era, pastor? Ele orava: Deus, cega ela, cega ela. Que ela veja só o meu coração. Oh, o Senhor é tão bom, né? Deus vai te surpreender, aleluia. Mesmo na cadeia, José estava lá. Interessante que a Bíblia fala que foi preso o copeiro e o padeiro. José interpretou sonhos deles. Eles tiveram sonhos na cadeia, e Deus usou José para interpretar sonhos deles. E falou: um vai perder a cabeça e o outro vai ser restituído na posição. E rapidamente eles viram acontecer o que José profetizou. Interessante, mas José mesmo não estava vendo ainda o sonho dele realizado. Você sabe, às vezes Deus nos usa na vida de alguém, acontece na vida dela, e na sua ainda não aconteceu. Aí você fala: mas por que está acontecendo? Deus me usa, acontece na vida da outra pessoa, mas não acontece na minha. Preste atenção: o bem que você está fazendo a outro é a semente que Deus está usando para te abençoar amanhã. José estava sendo usado, mas ele não sabia que aquilo era só uma semente para o que Deus estava para fazer. Dentro de pouco tempo, Deus tirou José da cadeia, colocou ele no trono. Você nunca sabe onde uma oração pode te levar. Deus quer que você ore por outros antes de você mesmo ser e ver a sua bênção. Por isso, eu te digo nessa noite: não se canse de fazer o bem. Não se canse. Eles são sementes. Quando você menos esperar, você vai colher e vai ficar surpreso com o que vai acontecer. Não se canse. Siga o que está no seu coração. Olha um outro exemplo de Abraão. A palavra de Deus diz em Gênesis 20 que Abraão orou por um rei chamado Abimeleque, porque as suas mulheres tinham ficado estéreis por causa da mentira de Abraão, falando que Sara era irmã dele. E a Bíblia fala que elas não podiam ter filhos, e Abraão orou por eles. Ele orou para que outros tivessem filhos, mas ele mesmo não tinha filho nenhum, porque Sara era estéril, não podia ter filho. Deus ia dar um filho para Abraão, mas primeiro ele levou Abraão a ser uma bênção na vida de outros. Olha o que diz Gênesis capítulo 20, verso 17: e orando Abraão, sarou Deus Abimeleque,
sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. E se você continuar lendo o texto de Gênesis, você vai ver que na verdade apenas 2 versículos depois Deus cumpriu a promessa e deu um filho para Sara, mas até aquele momento ela era estéril. Talvez você está sonhando em se casar e você ora pelas irmãs da célula e elas se casam e você ainda não viu, mas Deus está semeando através dos seus atos de bondade. Você tem entregado a sua oferta, o seu dízimo, mas tem uma dívida para pagar. Deus está vendo a sua semente. Eu estava meditando hoje, vou compartilhar provavelmente na semana que vem. Tudo que Deus fez na Bíblia, Ele fez com semente. Pode olhar. A Bíblia fala que Ele fez as ervas, fez as árvores, as frutas, os animais, tudo a Bíblia fala. E Ele fez com as sementes. Porque Ele falou: eu te dei as ervas para você comer, mas elas têm sementes. Por quê? Porque tudo que Deus fez é para multiplicar. E esse é um princípio universal. Nós colhemos o que nós plantamos. Nós não colhemos mais maldição, porque a maldição o Senhor já levou na cruz. Aleluia. Deus é tão bom conosco que as coisas ruins a gente não vai colher mais. Pecados têm consequências, mas não tem colheita. Colheita é muito maior para quem está em Cristo, claro. Colheita é algo muito maior do que aquilo que você planta. Você planta um saco de milho e você colhe muitos sacos de milho. A maldição é a mesma coisa para quem não está em Cristo. Ele planta uma coisa ruim e colhe muitas coisas terríveis na vida dele. Mas a Bíblia fala que Jesus levou toda a maldição. Claro que se você pecar, vai ter consequências, mas não colheita. Mas das coisas boas, não, você vai colher, porque essa é a promessa de Deus. E Deus usa sementes, e muitos irmãos não percebem isso que estão fazendo. Mas a Bíblia fala que Isaac nasceu 1 ano depois de Abraão ter orado por Abimeleque e a sua casa. Não é impressionante? Quanto tempo depois? 1 ano. O que o profeta falou para a sunamita? Nesse tempo, daqui a quanto tempo? 1 ano. Quanto tempo nasceu o filho de Abraão depois que ele orou e um milagre aconteceu de filhos na casa de Abimeleque? 1 ano. Olha para cá, meu irmão. Nesse tempo, daqui a 1 ano, você verá o seu milagre. Você vai ver. Milagres vão acontecer. Deus está nos dando a promessa. Olha o exemplo de Jó. Você sabe, é muito difícil ofertar quando você mesmo tem muito pouco, ou está desempregado. Da mesma maneira, nós, no entanto, vemos que a maneira de Deus nos abençoar não muda. Há pessoas que não entendem isso. Às vezes é difícil dar quando eu tenho tão pouco. É difícil dar quando eu estou desempregado. É difícil orar para alguém ser curado quando eu mesmo estou doente. É difícil orar pela restauração de um casamento quando o meu está destruído. Mas o princípio de Deus é o mesmo: semeadura. A Bíblia, os irmãos conhecem a história de Jó? Jó perdeu todos os seus filhos num dia. Um dia morreu todos. Depois ele ficou doente, raspava as feridas com caco de telha, perdeu todos os seus bens, virou morador de rua. Uma tragédia na vida daquele homem. Os seus amigos ficavam acusando ele, infernizando ele, condenando ele, falando que tudo aquilo era por causa dos seus erros. Mas Deus queria mudar a situação, e Jó tinha que entender. E é importante você entender que a semeadura não é uma barganha, mas é um canal da graça para você ser abençoado. A Bíblia diz que Deus diz que Jó teve a sua sorte mudada quando ele fazia o quê? Orava pelos seus amigos. Olha o que está lá em Jó 42:10. Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu para ele o que, irmãos? O dobro de tudo o que antes possuíra. Veja, nesse momento Jó
ainda estava cheio de doença. E os seus amigos não eram amigos gente boa, não. Eram amigos condenadores, que ficavam criticando ele. Às vezes é fácil orar por quem te abençoa, mas orar por quem o tempo inteiro te critica, orar por quem o tempo inteiro te condena, o tempo inteiro te acusa. Mas era isso que Jó estava fazendo. Ele podia dizer: eu estou aqui doente, perdi meus filhos, perdi tudo, e eu ainda tenho que orar por esses sujeitos que estão aqui me condenando. Meu Deus do céu, olha que situação difícil. Mas Jó fez. E a Bíblia fala que naquele momento, que ele não tinha nada, ele ainda tinha algo para dar, ele orou. E a Bíblia fala que Deus mudou a sorte dele na hora que ele semeou o pouco que ele tinha. Alguma semente tem na sua mão, de vários tipos, que vai do seu tempo, da sua casa, da sua oração, do seu dinheiro. São sementes que Deus te dá, para que você colha o que Deus quer te dar. Foi um princípio. Jó não tinha quase nada, mas naquele momento foi o canal que Deus usou da graça do Senhor. Um outro exemplo na Bíblia é Mordecai. Mordecai era o tio primo da rainha Esther. Coisa muito interessante. Essa história, não vou ler aqui toda para você, mas é uma história muito interessante. A Bíblia fala que tinha o rei Assuero, era um rei naquela época, que a rainha Esther estava vivendo lá. E tinha o seu tio chamado Mordecai. E lá nesse reino tinha um homem muito importante ligado ao rei, chamado Amã. Ele era um primeiro-ministro ali. E ele era um homem muito orgulhoso, arrogante. E ele exigia que todas as pessoas que vinham até ele se ajoelhavam para falar com ele. Mas o Mordecai era judeu, e judeus não faziam isso. Eles se ajoelhavam apenas diante de Deus. Então o Mordecai, o Amã ficou com muita raiva dele, muito ódio dele. E ele então foi diante do rei e falou: olha, rei, você sabe que aqui no seu reino tem um povo terrível, rebelde, que não obedecem às suas ordens, não te respeitam, causam tumultos. E o rei falou: é mesmo? Não sabia. Ele falou: são os judeus. E ele falou: olha, para o bem do Senhor e do seu reino, eu vou te dar um conselho. Falou para o rei: cria um dia, onde nesse dia, qualquer pessoa que estiver ao lado de um judeu, tenha a autorização do rei para matá-los. E chancela com o seu anel. Naquela época, era a lei dos medos e dos persas. Nessa lei se dizia que um decreto do rei, chancelado com o seu anel, era irrevogável. Daí até hoje fala-se dessa lei. E o rei atendeu o pedido de Amã e chancelou o dia da matança dos judeus. Se você já ouviu falar em chacina, isso era uma verdadeira chacina. O dia que o rei autorizou que num só dia ia matar milhões de judeus. Mordecai ficou sabendo e falou para a rainha Esther, mas ela não sabia como fazer e começaram a orar. Veja, olha a situação que esse povo estava. Eles estavam com o dia da sua morte marcado, debaixo de ameaça. Eles iam morrer. Antes disso, tinha acontecido uma situação que o Mordecai tinha descoberto que 2 terroristas tinham planejado matar o rei do lado de fora do muro. E ele tinha informado o rei desse plano. Informaram, os oficiais do rei, que informaram o rei. E eles então frustraram os planos desses terroristas e conseguiram prender e livraram o rei. E tudo isso ficou registrado nos livros das crônicas. Agora olha como que Deus armou toda essa situação, onde eles iam morrer. A Bíblia fala que o rei Assuero numa noite perdeu o sono. Estava sem sono, chamou lá o secretário dele e falou: pega lá o livro das crônicas, das coisas boas do reino que as pessoas fizeram, e lê para mim. Acho que ele pensou: eu vou ouvindo, o sono volta, né?
E aí o assistente foi lendo e chegou nesse ponto que contava a história do que Mordecai tinha feito e como tinha livrado o rei desse assassinato. E o Mordecai ficou curioso e falou: e o que fizeram para recompensar esse homem? O assistente falou: olha, eu não sei porquê, mas não fizeram nada. E ele ficou indignado e ficou inculcado com aquilo. No outro dia ele acordou e ele mandou chamar o Amã, o primeiro secretário, que queria matar o Mordecai, porque ele mesmo convenceu o rei de matar os judeus, mas mandou fazer uma forca, porque naquele dia, a respeito de Mordecai, porque ele estava com ódio de Mordecai, e ele queria matar os judeus por tabela, mas o Mordecai, ele mesmo tinha feito uma forca para matar o Mordecai naquele dia autorizado. Aí o rei chamou o Amã, sem saber de nada dessa trama, e falou: Amã, o que eu deveria fazer? O que deveria ser feito a um homem que o rei deseja honrar? O Amã, orgulhoso, achou que era ele, que ele era o primeiro-ministro. Encheu o peito, falou: coloca a capa real nele, pega o cavalo real. Ou se fosse hoje, ia ser assim: manda fechar as avenidas, põe uma Ferrari na mão dele, põe ele dentro, escoltado com batedores da polícia, caças do exército, da aeronáutica, né? Faz um desfile real, dá a ele autoridade, falou um monte de coisa. Aí o rei falou: gostei dessa ideia, vai lá e faz isso com Mordecai. Fico imaginando a cara do Amã. O cara planejou uma forca e o rei chama ele e manda agora colocar ele numa posição de honra. Eu não vou contar o resto da história, mas no final Mordecai conta para Esther, rainha, ela consegue uma audiência com o rei, conta a trama do rei. O decreto não podia ser revogado, porque era medos persas. O rei faz o que então? Ele cria um outro decreto, dizendo que naquele dia os judeus tinham o direito de se defenderem, poderiam se defender. E aí, o que aconteceu? Não aconteceu a chacina, e o rei mandou enforcar Amã na forca que ele tinha feito para Mordecai. Tem crente que tem medo de maldição, de praga. Um irmão outro dia chegou desesperado aqui, um líder de célula, para a gente orar por ele, porque tinha uma macumba na frente da casa dele, um sapo com as pingas, os negócios tudo, e um bilhetinho na boca. E ele pegou o bilhete, e sabe quem era o nome que estava lá? O dele. E ele ficou desesperado e veio aqui: pastor, pelo amor de Deus, o que eu faço? E ele mesmo já falou: eu não aceito isso, praga nenhuma chegará na minha casa, nenhuma maldição, vai cair 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, praga nenhuma chegará na minha casa, porque uma hora é o seu. Irmão, você já orou, você está apavorado à toa. A Bíblia fala que a maldição sem causa não encontra pouso e volta para o destinatário. Isso é sério. Sabe o carta que chega no endereço errado? O que acontece com a carta que chega no endereço errado? Volta para quem? Para quem mandou. A Bíblia fala: pastor, qual que é o pouso? O diabo só pode matar onde tem pecado. Então não é: pastor, eu estou frito, que o irmão falou para a gente. Ele falou: aí nós falamos: irmão, fique em paz, não tem valor para a sua vida, porque você está em Cristo. Aí ele falou: mas vai que tem uma brecha. Nós falamos: não, eu te garanto, tem muitas brechas, você tem muitas falhas, mas você está em Cristo, aleluia, e nele não há brecha, nele não há brecha. Então não tem causa. A Bíblia fala o quê? Salário do pecado é a morte, mas a Bíblia fala que feliz é o homem que Deus não imputa pecado, porque está em Cristo. Então, aos olhos de Deus e do mundo espiritual, o pecado
na nossa vida não é visto, porque está pago pelo sangue. Então quando o demônio que recebeu o trabalho de macumba para matar você, ou o irmão, chega para entregar a carta, ele fala: ih, endereço errado, aqui não tem pecado, está coberto pelo sangue. Aí os correios do inferno manda devolver a carta. Se você é macumbeiro, está aqui nessa noite, te dou um conselho: não mande macumba para crente. Não vai ser bom para você, porque nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. É melhor você passar para o time de cá, aleluia, porque também você vai estar protegido, né? Eu já contei para os irmãos, aquele irmão, o testemunho dele muito poderoso, que ele era pai de santo, terrível, de fazer trabalhos com cadáveres no cemitério, e uma pessoa encomendou um trabalho de macumba com um cadáver de 4 dias. Tinha que ser, o demônio disse que tinha que ser de 4 dias, não sei porquê, mas tinha que ser. E ele comprou o cadáver lá do coveiro, combinou, e no 4º dia foi lá buscar, abrir a cova, e a hora que eles foram pegar o cadáver, o demônio apareceu lá. Ó, tem gente fazendo sinal da cruz aqui. E o demônio falou: esse não serve. E ele ficou ele contando que depois que ele converteu, ele ficou revoltado. Ele falou: o que é isso? Trabalho que isso deu, eu paguei, é de 4 dias, não é? Perguntou para o coveiro, acho que, imagina a cena. Sim, senhor. Tá aqui, ó, provou para ele. E o demônio falou: não, esse não pode. E ele ficou. Aí ele perguntou para o demônio, para a entidade lá: por que esse não serve? O demônio falou: esse corpo pertence ao homem lá de cima, eu não posso pôr a mão. Era um crente que tinha morrido. Compraram o cadáver errado. Sim, porque nem morto o diabo pode pôr a mão em você, porque você pertence ao Senhor. Olha a situação estava acontecendo. E aí, por isso que ele converteu. Ele falou: não, então esse Deus é mais poderoso que você. E ele se converteu. Esse é o testemunho dele. É um ex-macumbeiro. Então veja o que estava acontecendo. Foi o que aconteceu com Mordecai. Ele estava com uma sentença de morte, mas de repente olha, isso aqui é filme, né, irmãos? Não é esses filminhos que você faz. Eu te contei um roteiro de um filme mirabolante. O cara estava com a forca, virou rei, foi colocado em honra no trono. Olha para cá, você que entrou aqui nessa noite, talvez o diabo marcou você para te matar, pois eu te digo, nesse tempo, daqui a 1 ano, você estará reinando com Cristo. O Senhor vai fazer algo extraordinário na sua vida, porque quando Deus ama fazer isso, Deus ama pegar o improvável, o impossível, e mudar a sorte, e deixar todo mundo assim, boquiaberto, chocado. Daqui a 1 ano, nesse tempo, daqui a 1 ano, quando se apresentar sua corte para sua família, vão ficar tudo assim: como que você conseguiu isso? Você vai falar: foi no Réveillon. Aleluia, meu Deus, que coisa maravilhosa. Isso é tão poderoso. Isso foi um milagre. Eu creio, você deve crer na promessa de Deus, e que dentro de 1 ano, por esse tempo, a sua sorte será mudada. Veja, os irmãos do louvor, pode subir. Veja, a sunamita nunca imaginou, preste atenção, a sunamita nunca imaginou que um pequeno quarto construído para abençoar o homem de Deus seria usado para ser o quarto do filho que ela não podia ter. Milagre. Nunca se sabe aonde a sua semeadura pode te levar. Olha para cá. Deus tem caminhos que nós nunca imaginamos. Hoje,
Você pode estar numa situação difícil. Talvez hoje pessoas estão se levantando contra você para te ameaçar, para te amaldiçoar. Talvez as suas finanças estão indo mal. Talvez você esteja passando por problemas no casamento ou na sua família, ou seu pai está se separando da sua mãe. Talvez você entrou aqui hoje abatido e triste, sem perspectivas. Mas hoje eu estou aqui para te falar: levante a sua cabeça. Isso não é permanente, porque por esse tempo, daqui a um ano, a sua situação vai ter sido mudada completamente. Completamente. Essa é uma palavra de fé ao seu coração. Tudo que você precisa fazer é honrar a Deus. Ele mesmo vai lutar as suas batalhas. O último exemplo, a Bíblia diz, você sabe, e eu falo para você que nesse tempo, daqui a um ano, mas eu não estou dizendo que vai demorar um ano, estou dizendo que nesse espaço de tempo coisas incríveis vão acontecer. E esse último exemplo eu vou te mostrar o que Deus pode fazer num dia. Tem coisas que mudam a nossa sorte num dia. Pá! O que demoraria anos, Deus faz às vezes num dia. Não é esse exemplo ainda, mas você se lembra da festa de Caná da Galileia? Foi o primeiro milagre da graça. Qual foi o primeiro milagre da lei? Moisés transformou água em sangue, morte. Mas qual foi o primeiro milagre da graça? Transformou água em vinho, vida. Só que não foi qualquer vinho. A Bíblia fala que quando Jesus transformou a água em vinho, o mestre-sala, o cerimonial, ele falou: o que é isso? Todo mundo coloca o melhor vinho primeiro. Ao contrário do que muita gente pensa, que o melhor deixa por último. Não, você vai tomar o último por fim, você já não tem paladar mais. O melhor é primeiro. Mas você deixou o melhor por fim. Você faz ideia o padrão do vinho que Jesus transformou? Era muito top. Eu não sei se você entende de vinho, mas os melhores vinhos, eles demoram anos para ficarem prontos, décadas no barril. A Bíblia fala que Jesus fez no momento. Você sabe, os vinhos de casamentos acabam. A alegria, a paixão, o amor humano, ele tem fim, ele acaba. E é nessa hora que Jesus tem que entrar em cena. Mas quando Jesus entra em cena num casamento ou na vida de alguém, ele transforma a água no melhor vinho, não é num vinho. E o melhor vinho significa isso. O que homens gastariam décadas para fazer, ele faz no momento. No momento. Às vezes você está pensando: meu Deus, quando Deus vai mudar minha vida? Pode ser essa noite. A Bíblia fala que lá em 2 Reis, no capítulo 7, verso 1 e 2, Eliseu era o profeta. Olha o Eliseu de novo. Um milagre muito grande aconteceu. Olha o que diz: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a esta hora, mais ou menos, veja, amanhã, a essa hora, daqui um dia, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O que estava acontecendo aqui? Coloca para mim 2 Reis, capítulo 6, verso 25, só para você entender um pouquinho da história. Samaria estava cercada pelos inimigos, uma cidade enorme, muita gente.
E eles sitiaram a cidade para matar de fome. Não tinha jeito de entrar. O que os inimigos, os sírios, fizeram? Cercado. Não vai entrar comida nem água. A hora que acabar, a gente toma ela. E acabou a comida. É aqui nessa história que se conta a história de duas mulheres morrendo de fome, e as duas tinham cada uma criança, e elas combinaram: vamos comer seu filho hoje, amanhã a gente come o meu. Tamanha era a tragédia da fome na cidade. E o profeta, cercado de inimigos, sem chance, comendo o próprio filho, uma multidão incontável. O profeta vira e fala: amanhã vai ter comida. Naquela ocasião, eles vendiam uma cabeça. A fome era tão grande, tão grande, tão grande, que uma cabeça de jumento, que não tem carne nenhuma nela. Já comeu cabeça de jumento? Mas a Bíblia fala que uma cabeça de jumento lá, a dinheiro de hoje, era vendida por 8 mil reais. 8 mil reais uma cabeça de jumento. Tamanha era a inflação e o desespero da cidade. Eles vendiam 1 quilo de fezes de pombo, a dinheiro de hoje, por 500 reais, para quem quisesse comer fezes de pombo, para não comer o filho. Olha a tragédia. Eu estou te mostrando o quadro da situação. O profeta vira: em um dia vai ter comida sobrando aqui dentro. E o cara fala: nem que Deus, ele fala, nem que Deus abrisse as janelas do céu, isso tinha jeito, porque não tem. Ele fez as contas, ele falou: não tem lugar para comprar, não tem de onde vir, é gente demais, é impossível, pastor, a minha situação é impossível, o senhor não está entendendo, o senhor não conhece. O profeta falou: você vai ver, mas você não vai comer, porque você não creu. Olha o que diz a história, coloca lá para mim, no capítulo 6, verso 25. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, que dá mais ou menos 8 mil reais, e um pouco de esterco de pombos, não era nem 1 quilo, falei 1 quilo, né? Era só um pouco, por 5 ciclos de prata, mais ou menos 500 reais. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acorde, meu rei, meu senhor. E ele disse: se o Senhor te não acorde, da onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: essa mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Meu Deus. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Verso 30. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprovesse, a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Ele queria matar o profeta como se a culpa fosse dele. Mas é porque a cidade era má, a cidade era muito má, e o juízo de Deus estava sobre ela. Eles estavam na maldade, eles não eram um povo temente a Deus. Tanto não era que você estava vendo o que eles estavam fazendo lá dentro, comendo o próprio filho. Verso 32. Estava, porém, Eliseu sentado na sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olha como que ele falava do rei, né? Porque o homem era ruim. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela, porventura não venha após ele o ruído dos pés do seu senhor. Verso 33. Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Verso 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora mais ou menos, dar-se-á um alqueiro de flor de farinha por um ciclo de 2 de cevada,
por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, verso 2, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Olha o que estava acontecendo aqui. Aí a Bíblia conta, se você continuar lendo a história, que 2 leprosos chegaram do lado de fora para entrar, mas a porta estava fechada, não podia entrar. E eles pensaram: nós vamos morrer de qualquer jeito, nós vamos morrer de fome. Vamos lá no acampamento dos sírios que tinha cercado a cidade e vamos nos entregar para eles como escravos. Se eles nos aceitarem, a gente vai ser escravo, mas pelo menos a gente não morre de fome. E se eles nos matarem, a gente ia morrer de qualquer jeito. Não temos nada a perder, vamos lá. No dia seguinte, que o profeta falou, quando eles chegaram lá, não tinha ninguém, porque Deus tinha feito um barulho terrível, e eles acharam que o rei de Samaria tinha alugado o exército dos egípcios para ir contra eles. Mas não era o terror de Deus contra aquele exército. E eles saíram correndo, largando as armas, largando o acampamento monstro, cheio de comida e de tudo para trás. Os leprosos comeram, se fartaram, e eles falaram: não ia dar conta disso, era comida para a cidade inteira. E eles pensaram: não é correto nós guardarmos isso para nós. Precisamos voltar lá em Samaria e contar as boas novas. Contar as boas novas. Você sabe, nós éramos os leprosos de fora da cidade, mas o Senhor te achou, te levou para um lugar de fartura. Você não pode se calar. Nós estamos contando boas novas. E a Bíblia fala que eles voltaram e contaram o que tinha acontecido. O rei não acreditou, falou: isso é cilada, eles devem ter se escondido nas montanhas, e quando nós abrimos as portas para ir lá comer, eles vão entrar e vão nos destruir. Então o que ele fez? Destacou alguns homens: vai lá checar se é verdade. Os homens foram, viram que era verdade. Quando eles voltaram e contaram, eles abriram os portões, e a multidão saiu enlouquecida para comer, e atropelou o capitão incrédulo, e ele morreu atropelado. Ele viu, mas não comeu, como a profecia diz. Mas em um dia, aqueles que estavam decretados na morte pela fome receberam uma abundância de comida, porque Deus é que fez. Em um dia a sorte deles foi mudada. Olha para cá, meu irmão, eu não sei qual é a sua situação, mas você também não sabe o que está por lá do lado do muro. Deus já planejou tudo para você. Deus vai mudar a sua sorte. Pode ser amanhã, pode ser na virada do ano, mas desse tempo, dentro de um ano, você vai me contar o que Deus fez na sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Nós vamos orar. Daqui a pouco nós vamos entregar a nossa oferta. Mas antes eu quero orar com você pela oferta das primícias. Quero que você pegue esse envelope. Se você não tem e gostaria, essa oferta é para a virada do ano, não é para hoje, no dia 31. Se você não tem o envelope, você quer participar, fica com a mão erguida. Veja, olha para cá. Essa oferta, ela tem propósito. Nós queremos terminar de pagar o prédio da Canaã e terminar de construir a videira Buriti. Está parada momentaneamente por falta de recursos, mas nós queremos logo em janeiro voltar às obras, para nesse tempo, dentro de um ano, já estarmos reunindo lá há 6 meses, porque no meio do ano a gente quer inaugurar lá. Nós temos certeza que esse evangelho vai ser pregado lá, e milhares de famílias daquela região vão ser alcançadas, porque você semeou. Olha para cá, uma pequena semente trouxe um milagre enorme na vida dessas pessoas. Você deve fazer em fé, com alegria de coração, segundo Deus propõe para você, não por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria.
Mas esse é um princípio na casa de Deus. Não é uma troca, mas é uma chave que abre o caminho do favor e da graça de Deus. Se você tem esse coração se você diz: pastor, eu acredito nessa mensagem, ela mudou a minha vida. Hoje eu cheguei aqui de manhã, eu só consegui entrar meia hora depois. Estou te contando a presença de Deus, porque uma pessoa após a outra, uma família após outra, vieram me abraçar, me conhecer e agradecer, e me contar o que está acontecendo na vida delas, por causa da mensagem. Por causa da mensagem, uma mulher, fiquei tocado por ela. O filho dela foi assassinado em março. Eles não eram da videira, começaram a nos ouvir. Ela estava pensando em se matar, desorientada. Ela foi completamente consolada. Eles me abraçavam, agradeciam o que Deus estava fazendo na vida. Não tem preço, irmãos. Não tem preço quando essa mensagem é pregada e pessoas desistem de se matar. Famílias são restauradas, vidas voltam a viver. Se você ama essa obra, se você tem encargo por ela, se você entende que é muita graça, nós podemos estar em 31 países do mundo. Nós temos igrejas videiras hoje que nós nunca vamos conhecer. Eu não vou conhecer, o pastor Luiz não vai conhecer. Provavelmente, não sei se um dia eu vou conhecer a videira do Paquistão. Nós temos lugares, nós vamos chegar a 1.500 igrejas no ano que vem, em 31 países. O Evangelho está sendo pregado, uma obra muito maior do que nós, porque alguém acreditou nisso, porque pessoas têm contribuído para pregar o Evangelho, que vai mudar a história das pessoas. Isso toca o coração de Deus. Isso são sementes que Deus colhe, e essa semente, ela é suficiente para mudar a sua sorte. Deus quer fazer coisas maravilhosas. Cabe a você apenas crer nesse princípio poderoso de ofertar uma semente, segundo Deus colocar no seu coração, no dia 31, não é hoje, dia 31. Mas eu gostaria de orar por você, porque eu creio que desse tempo, dentro de um ano, coisas maravilhosas terão acontecido para você. Muitos já têm semeado. Cada vez que você entrega o seu dízimo, a sua oferta, como nós vamos fazer agora há pouco, normalmente é uma oferta normal, mas ela é uma semente. Mas esse dia também nós vamos entregar algo para Deus, e nós veremos o que Deus vai fazer. Erga o seu envelope da oferta das primícias. Fala para o Senhor: eu quero participar dessa obra. Eu creio que esse é o tempo em que eu verei o Senhor mudar a minha sorte. Erga a sua voz e ore. Ore. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, eu oro pela tua igreja nessa hora, e eu creio que nesse tempo, dentro de um ano, nós veremos milagres tremendos acontecendo no nosso meio. Nós veremos a nossa sorte ser mudada, porque o Evangelho está sendo pregado. O Espírito de Deus move no coração de cada irmão, para que haja generosidade no coração. Não faltará nada para a tua obra, não faltará recursos para a tua obra, não faltará recursos para abrirmos igrejas, para pregarmos o Evangelho, para enviarmos pastores, porque o Senhor decidiu nos abençoar. O Senhor decidiu mudar a nossa sorte, e nós seremos surpreendidos pelo Senhor. Nós ficaremos como quem sonha, e vão dizer a nosso respeito: grandes coisas fez o Senhor por eles.
Deus, move no nosso meio. Nessa noite, opera milagres. Muda a sorte de pessoas que estão aqui hoje. Muda a circunstância. Faz o que o homem não pode fazer. Faz o que parecia impossível. Faz o teu milagre. Estende o teu braço. Oh, Espírito de Deus, guarde o seu envelope com você. No verso dele tem um espaço para você colocar os seus sonhos. Quero desafiar você a ser exagerado. Não pergunte como. Escreva o que você quer ser surpreendido por Deus no ano de 2019. Na virada do ano nós vamos entregar essa oferta. Mas agora eu quero orar por você que vai entregar a sua oferta, o seu dízimo, que também é uma semente. Talvez você não está esperando algo esse ano, e você fala: Deus, eu vou pegar essa palavra para mim, eu vou entregar essa semente, e eu creio que ainda esse ano eu vou começar a ver os milagres do Senhor. Pega o seu envelope para Deus. O Espírito de Deus vai restituir pessoas aqui, coisas que foram roubadas, seu tempo, seu dinheiro, sua saúde, talvez seu casamento, seus negócios, casamento dos seus pais. Eu não sei, mas o Senhor vai fazer restituição nesses dias. Pai, eu abençoo cada oferta que está sendo entregue aqui nessa noite. Como aquela mulher entregou e preparou um pequeno quarto para o profeta. Espírito de Deus, ela recebeu o que ela nem imaginava. Recebe hoje, Senhor, as sementes que são plantadas aqui. Dá-nos a direção da parte do Senhor. Abençoa, ó Deus, aqueles que têm abençoado o teu reino, e dá que eles possam ver o teu milagre, no nome de Jesus. Saia do seu lugar, traga a sua oferta. Você que vai dizimar, fique aqui na frente. Deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia, Jesus. Põe a mão no seu coração. Senhor, eu abençoo esses irmãos que têm entregado dízimo aqui na igreja. Eles estão fazendo isso, Pai, porque acreditam na tua palavra. E esses dízimos são a prova da fé de alguém que sabe que não tem nada se do céu não for dado. Estão devolvendo uma pequena parte que representa o todo, e que o Senhor santifica e abençoa, e que faz desse dízimo sementes na tua casa, sementes
Eu oro para que essa semente seja uma chave de graça na mão deles, e que eles sejam surpreendidos pelo teu favor, imerecido. Aquele povo de Samaria era um povo mau, não mereciam nada, e o Senhor deu tanto para eles. Nós também não merecemos, mas plantamos em fé, e sabemos que vamos colher, e vamos nos surpreender com a sua bondade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Tenha uma semana abençoada. Dê um abraço no seu irmão. Fala para ele: meu irmão, nesse tempo, daqui a 1 ano, você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Enche o seu coração de fé, em nome de Jesus. Amém. Venha participar conosco do Réveillon da Videira, na virada do ano. Compre o seu ingresso com o seu pastor ou nas secretarias. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministério da palavra videira @gmail.com.